Continuando a minha história, eu sou Saad e esta é a minha história. Vamos dar seguimento à minha história. Todo dia eu vou postar um vídeo aqui. Então, dando continuação, eu cheguei nessa segunda família adotada, onde eu fiquei dos meus 1 ano e 8 meses até os meus 14 anos. Então, eu fiquei mais ou menos 12 anos e meio naquela casa. O que aconteceu? Quando eu cheguei naquela casa, eu não fui muito bem recebida, né? Esses dias eu tava pegando informações com uma das minhas irmãs, né? Minha única irmã, que eu considero e a minha preferida. E aí, né, extraindo informações, né? Eu não tenho muitas lembranças, porque a mãe dela, né? A mãe dela era uma pessoa muito estressada, né? A mãe dela era uma pessoa, na minha opinião hoje, viu? Não sei, né? Aquele momento ali, porque ela era assim tão agressiva, ela era agressiva, ela era desequilibrada, ela não tinha domínio próprio, ela não sabia se dominar. Quando tinha problema dentro de casa, ela não sabia conversar, ela não conversava, ela não te ouvia, ela não sabia ouvir, ela só sabia gritar. Que eu lembro assim, dos meus 7 anos até os meus 12 anos, elas só nos acordavam gritando: acorda, cambada de assim, acorda, rebanho de preguiçosos, isso e aquilo. Então assim, eu não lembro dela ter me abraçado, ela nunca foi numa reunião minha de escola, ela nunca foi em uma festa minha das mães, que faziam sempre naquela época lá, ela nunca foi em uma festa do Dia das Mães, ela nunca foi, como é que fala? Me prestigiar em alguma coisa. Ela nunca foi presente na minha vida em nada. A minha primeira comunhão, eu não lembro dela, não tenho foto com ela, não lembro minha primeira comunhão, ela nas fotos, não tem ela nas fotos. No meu batismo, eu fui batizada, pelas informações que eu busquei, eu fui batizada aos 10 anos. Não lembro dela na foto de batismo. Os meus padrinhos são minha irmã, essa minha irmã adotiva, que eu muito gosto dela, e meu pai adotivo, que são os meus padrinhos de batismo. E uma coisa também que eu achei muito errado, né? Por que não colocou outra pessoa? Então deve ser que, como eu não fui aceitada, então ninguém queria ser meu padrinho ou minha madrinha. É isso que eu pensei na época. E nisso, né, não lembro nada dela comigo. Eu achava, desde criança, que ela não gostava de mim, porque como é que você gosta, não só de mim, dos outros também, porque as minhas amizades de infância eram tudo perturbada, uma fofoqueira, isso aí eu vou contar mais na frente. Um a um, não vou falar nomes, mas eu vou falar com o que eu passei, por isso que hoje eu não tenho contato com nenhuma delas, e nem quero. As 3 delas ainda me pediram para me arrumar emprego aqui na Itália, mas Deus que me livra. Na mudança, eu só acredito na minha. E no apóstolo Paulo, mas o resto eu não acredito. E aí, nós fazíamos coisa de criança, né? Nós brincávamos na rua, aí vinha uma dessas fofoqueiras, dessas amigas de infância fofoqueira, para fofocar para ela, para falar para minha mãe adotiva o que nós estávamos fazendo. Olha que éramos crianças. E ela ia lá e batia com tudo que ela via. Ela jogava banco, aqueles banquinhos de madeira, ela jogava aqueles bule de café. O que ela tinha na mão, ela jogava, ela xingava, era muito desequilibrada. E aquilo fui crescendo dentro de mim, eu pensava, ué, fui adotada, né? Já fui abandonada pela minha mãe e ainda tem uma louca dentro de casa. Nunca respondi ela, nunca faltei de respeito, porque já era louca. Então, assim, eu considerava ela louca, né? Cada um tem seus problemas, mas ela não falava os problemas, então eu considerava naquele período ali ela como uma pessoa desequilibrada e louca. Então, assim, eu pensava, meu Deus, quanta angústia. E eu não poderia falar pra ninguém, porque a cidade era pequena, era o interior da Bahia, a cidade era pequena, todo mundo se conhecia. Se eu contasse pra um dos filhos dela, que os filhos dela eram todos fofoqueiros, ia contar pra ela. Tudo que eu fazia na rua, na escola, corriam, ia contar pra ela. Todas as minhas irmãs. Só essa que eu não lembro que ela fazia fofoca de mim. Mas o resto tudo era fofoqueiro. Era um inferno. Dentro de casa era um inferno.
até os meus 10 anos. 10 anos eu tomei uma raiva tão grande dela que eu desejei a morte dela e dos filhos dela. Depois eu falei, não, quem tá mais nessa casa aqui sou eu. Eu que sou intrusa dessa casa. Eu que cheguei aqui de paraquedas. Eu não tenho nada a ver com essa família. Então, eu coloquei dentro de mim um desejo enorme de ir embora. Eu pensei em fugir sozinha, não com homem, viu? Pensei em fugir sozinha. Eu pensei em fugir com uma amiga minha tava, uma amiga de infância na época. Hoje a gente não tem mais contato, já tem uns 5 anos que eu perdi o contato com ela, mas é minha amiga desde quando nós tínhamos 10 anos até 2020. Depois eu perdi completamente o contato dela porque ela não tinha redes sociais, ela só tinha redes sociais do salão dela. Mas como ela vendeu o salão, então eu não tenho mais contato com ela. Mas ela estava indo embora daquela cidade, que o pai dela foi ali a trabalho. O pai dela não era daquela cidade, era de outro estado que eu não vou citar aqui. E ela falou assim, olha, Sádia, eu tô indo embora. Tô indo embora no final do ano, quando terminar as aulas. Eu tinha 10 anos. Só que depois ela foi embora, eu acho que 2 ou 3 anos depois, ou 4 anos. Eu não lembro bem, né? Mas a informação que nós conversamos anos atrás. Aí eu falei assim, será que sua mãe me aceita lá? Aí ela falou assim, por quê? Eu falei, também quero ir embora daqui. Eu quero estudar, mas eu não contei nada, 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 nada. Essa história eu tô contando agora. E já conversei com minhas 2 irmãs adotivas na época, para nós relembrarmos o que eu passei. Mas elas contaram versão diferente, né? Mas o que importa é que não é a versão dela, é a minha história. Então é a versão que eu vivi e que eu lembro. A história dela, ela conta e ela fica para ela. Essa aqui é a minha. Então, o que elas pensam, o que elas falaram para mim não me interessa. Por isso que eu tô falando para vocês manter a paciência, porque eu não falo manter a fé, porque eu não tinha fé. Eu vim conhecer Jesus aos 13 anos e depois eu vou contar para vocês quem foi que me apresentou a Deus. Mas não foi ali que eu me converti, não. Me converti, já tava velha já. E aí, ela falou assim, porque você quer ir embora? Eu falei assim, olha, eu quero ir embora porque eu quero estudar, eu quero ser dançarina, e isso e aquilo. Só que não contei o que eu tava passando ali, porque nem ela, que era uma das minhas melhores amigas, eu não confiava. Ficava com medo dela falar com a irmã dela, porque mas a irmã dela não se batia, porque a irmã dela também era bem perturbada. A irmã dela fugiu com 13 anos e foi mãe cedo, e era uma vida perturbada. A vida da minha amiga também era perturbada com os pais. Então, assim, não vou entrar em detalhe, porque aqui não é a história dela, é a minha. Então, depois eu pensei, repensei, falei, não. Aí ela me chamou, aí eu falei assim, não, não quero ir não. Uma que eu com sua irmã não se bate, então eu vou pra casa de outro. Já tô com problema, eu pensei, já tô com problema aqui, vou problema pra outra casa da irmã dela, que a gente não vai de acordo, né? A gente não somos amigas. Quando eu peguei a informação da a irmã dela contou outra versão, que a gente era amiga, que a gente brincava, mentira. Ela só vinha me procurar quando ela não tinha ninguém pra brincar. Quando ela não tinha pra brincar, ela ia pra minha casa, porque minha casa era grande. Tinha quintal, eu tinha brinquedo, essas coisas, então ela vinha pra brincar. Mas, só que era de uma condições boa, né? Era condição boa. Então, ela vinha na última opção dela. E aí eu falei assim, não, deixa pra lá, não fala nada com seus pais mais não. Ela falou assim, por quê? Falei, não, vou ficar por aqui mesmo. Quando eu tiver de maior, eu vou embora. Isso eu tinha uns 10 anos. E aí fui, né, fiquei ali. A minha mãe não mudava nada, minha mãe adotiva não mudava nada, meus irmãos sempre pioravam. Eles iam para as cascatas que tem naquela cidade, para as cachoeiras, passar o dia lá para fazer churrasco, alguma coisa. Eu só ia se eu desse muito escândalo de choro. Ele não queria me levar. Ele não queria me levar. De jeito nenhum. O outro irmão não me levava para lugar nenhum. Ele tem um filho que é quase a mesma idade. Um filho só, único. Nunca me chamou para ir para casa deles. Acho que a diferença é de 7 anos. Para ir para lá brincar. Nunca. Outra irmã tem 3 filhos. Um tem a mesma idade que eu. A outra é diferença de uns 2 anos. Então, estamos ali da mesma idade. E a outra que é diferença mais ou menos de uns 10 anos. Nunca me levou para casa dela. Nunca me chamou para casa. Irmã de criação. Nunca me chamou pra casa dela pra almoçar.
nunca me chamou pra brincar com os filhos dela, nunca. Ela não deixava a filha dela brincar comigo. Quando eu cresci, que fui embora pra outra cidade que eu vou contar nos próximos vídeos, aí ela foi, procurou uma das minhas irmãs e falou assim: por que Saad vem, fica na sua casa, fica na casa da amiga dela, fulana, e não fica na minha casa? Por quê? Que problema tem? Se a gente somos irmã. Não, eu falei pra minha irmã, não. Fala pra ela que nós não somos irmãs. Nós não fomos criadas juntos, nós não temos o mesmo sangue e ela nunca me aceitou. Aí eu falei, eu lembro pra ela que ela nunca me chamou. Isso aí eu falo, gente, de uns 14, isso foi em 2011. Ela nunca me chamou pra ir na casa dela almoçar, ela nunca me deu um feliz aniversário no meu aniversário. Ela nunca me colocou junto com os filhos dela. Não, ela não é minha irmã, não. Eu não fico lá porque eu não tenho vontade de ficar lá. Mas não que eu tenho alguma... Não tenho não. A gente, ouve bem, que vai ajudar vocês. A gente sofre, a gente passa por muita coisa, mas a gente não esquece. Deus fala que a gente tem que perdoar. Todo mundo tá perdoado. Mas a gente não pode esquecer os nomes. E eu não esqueço o nome. Eu não tenho amnesia, graças a Deus ainda não. Claro, né? Vou caducar daqui a um tempo, mas quando caducar melhor ainda, que aí tudo vai ser apagado. E aí, voltando ao assunto, eu não fui embora. Quando eu tive 12 anos, quando eu completei 12 anos, a minha mãe adotiva descobriu que tinha um câncer. E aí ela faleceu. Quando eu tinha 13 anos, eu faltava um mês, foi em setembro de 1997, ela faleceu de câncer. E aí, ela faleceu, né? Eu não lembro de ter chorado, mas dentro de mim eu fiquei muito contente. Não fiquei feliz, mas eu fiquei muito contente porque ela tinha falecido. Por quê? Porque o marido dela, meu pai adotivo, era muito bom. Era um homem frio. Não expressava amor, não expressava carinho, não abraçava, não beijava, não. Mas era um homem bom, era um homem paciente, era calmo, né? Tava ali sempre, posso fazer isso sim, mas cuidado com isso. Sempre dava aqueles pequenos conselhos. E aí, quando ela faleceu com 13 anos, aí eu falei assim, agora vai melhorar, né? Porque o problema, né, da minha vida era ela, né? E não, piorou. Porque ficou a filha dela, biológica, caçula. Foi um inferno, um inferno. Ela começou a me xingar. Ela me chamava de nega assim, cabelo assim. Ela me chamava de testão, né? Porque eu tô testona. Eu era seca, ela me chamava de canela disso, canela daquilo, canela aquilo, porque eu era bem magrinha. Ela já gordinha, né? Então, assim, hoje, né? Hoje, voltando lá a 30 anos atrás. Então, eu sei que ali era inveja e um demônio. Ela era endemoniada. Entendeu? Hoje, né, eu sei que ela era usada pelo diabo para me parar. Ou para mim fazer uma arte, né, horrível nela, porque ela era uma pessoa muito horrível. E olha só, para vocês terem ideia, que em 2011, eu fui na casa dela, foi quando nós fizemos as pazes. Por quê? Nessa cidade que eu morava, antes de eu ir embora, eu tinha 13 anos e alguma coisa, quase 14 anos. Eu tava lá. E os dois vizinhos lá, eu lembro ainda até hoje, né? Um já faleceu e o outro tá lá vivo, mas bem velhinho. Estavam lá brincando e soltou um palavrão. Vai tomar não sei aonde. E aí ela correu, né? Porque ela era própria usada pelo demônio. Ela correu e falou pra minha irmã, foi Saad, que chegou fulano. Aí eu tava passando pano na época, eu falei, Eu xinguei? Não, eu não xingo ninguém. Aí essa minha outra irmã, né? Que é a irmã dela, falou, venha no quarto que a gente vai conversar. Fechou a porta e falou assim, você não pode usar essas palavras. Quanto mais com uma pessoa tão velha, você tem que respeitar. Agora eu vou te dar uma surra pra você aprender. Eu falei, se você me bater, você também vai receber. E eu vou te quebrar todinha no pau. Porque você não vai me bater, você não é minha mãe. Você não é nada minha. Aí ela, né, tomou aquele choque, né? E deixou eu sair. Então ali a gente não brigou naquele quarto, mas ali também foi a mão de Deus. Porque ela não ia aguentar, não ia aguentar não. Eu era carregada de demônios, ela não ia aguentar. Ninguém aguentava comigo na briga. Sequinha, mais usada pelo diabo. Eu era usada pelo diabo, porque eu era muito forte. Para ter um corpo e uma altura daquela, eu era muito forte. Eu brigava com 3, 4, 5, 6. Já briguei com 6 pessoas e não apanhei. Então, assim, era um diabo, porque hoje eu não aguento nem correr.
E aí ela deixou eu passar. Eu voltei pra sala pra terminar de passar pano. Ela foi na rua e saiu. Eu não sei como é que fala agora em português, mas, né, assim, pra poder sujar. Eu falei assim, eu não vou passar pano mais não. Aí a minha irmã falou, não, termina que eu vou conversar com ela. E ela voltou pirraçando. Por quê? Porque ela pensou que minha irmã tinha me batido, mas não tinha batido. Minha irmã queria me bater, mas eu ameacei ela. Não ia deixar ela me bater, claro que não. Eu não fiz nada. E mesmo se ela tivesse me batido, ela ia receber. Com certeza ela ia receber. E eu não bati na mãe dela, né? Que me batia por qualquer coisa. Me xingava, qualquer coisa. Se ela batesse em um dos filhos e eu olhar, sorrisse, ela me batia. A mãe dela só não batia na mãe dela porque me deu vontade por respeito à mãe dela, por ter me pego em adoção. Mas se não fosse a mãe dela que tivesse me pego, eu teria quebrado ela, porque essa era a minha vontade. A mãe dela era perturbada, mas eu também era. Eu era cheia de espírito ruim. Nunca me manifestei, mas hoje eu sei que eu tinha. E rancor, mágoa é de quê? É espírito maligno. Não pode ser de Deus. Deus é amor. Claro, justiça e fogo consumidor. Mas eu não tinha nenhuma justiça na mão e nenhum um fogo para consumir, né? Então, aí passou, ela me debochou de mim, eu fui lá e empurrei ela da escada. Ela empurrou ela da escada, ela estava grávida da segunda filha, né? Porque é uma história que, essa história é minha, não é dela. E eu falei para ela assim, ó, nunca mais converse comigo. Se você conversar comigo, eu vou te matar. Eu vou acabar com sua raça. Aí ela ficou assim, haha, que ela era debochada na época, né? Ah, falei, pois é, então não brinca. Você tem 8 anos maior do que eu, mas você não tem a força que eu tenho. E eu trabalho em silêncio, lembre-se. Porque eu nunca xinguei ela. Nunca, ela se encontrava com os machos dela escondido. Ela perdeu a virgindade, a mãe dela não sabia e eu sabia, mas nunca abri a boca para falar. Nunca fiz fofoca dela, nunca. Eu nunca fiz fofoca dela. Que ela tá vendo esse vídeo, que ela vem aqui e fale. Ou me liga, que ela tem meu número, mas nunca fiz fofoca dela. Nunca falei pra mãe dela que ela ficava com os machos se roçando. Nunca gostei dessas coisas. E ela sabe. E aí a gente ficou de mal 16 anos de mal. E ali foi o meu alívio. Aí uma vez ela precisou de mim. Ela ia para umas festas, né, atrás dos machos dela e tinha uma filha pequena. Não era primogênita não, né? Mas aqui a história é minha. A segunda filha dela. E ela foi para uma festa e ela não achou ninguém para tomar conta. E eu não ia sair. Eu não ia sair. E eu não ia sair, aí ela pediu a minha irmã para falar comigo se eu podia ficar com a filha dela para me tomar conta. Aí eu falei, tá bom, eu fico. Era só ela me pagar, eu pago. Fiquei a noite toda com a menina. A menina não acordou não, mas eu fiquei a noite toda. E de manhã também, né, com a menina, porque a gente morava na mesma casa. E ela tava lá deixou essa criança lá em casa. Ela tinha a casa dela, mas ela deixou lá em casa, na casa dessa outra irmã. E não me pagou. Ela não me pagou. Aí a raiva cresceu mais ainda. Aí passou mais, porque era uma cidade pequenininha, tinha festa direto, sabe? São João, Pedrão, micareta, carnaval fora de época, essas coisas que tinha, as festas das igrejas católicas, as festas nas praças das igrejas evangélicas. E aí eu veio de novo outras festas e ela falou pra minha irmã se eu poderia tomar conta da filha dela de novo. Eu falei que não. Falei, fala com ela que ela nem mande mais recado pra mim. Nem por você, nem por ninguém. Aí chegavam algumas amigas de infância na época. Saad tá aí? Ela tá. Fulana, chama Saad que não sei quem tá chamando. Eu falo, ó, nem pronuncia o meu nome. Tu tá proibida até de olhar pra minha sombra. Pronto. Ali nunca mais a gente falou nada por 16 anos. Depois eu reencontrei ela em Porto Seguro, que depois eu vou contar a história. Eu reencontrei ela em Porto Seguro. A minha filha teve alergia de fralda, também vou contar mais na frente, e tinha que usar aquelas fralda de algodão, 100% algodão e lavar na mão, era de tecido na época. Eu comprei, deixava as descartável para sair e as de pano para usar dentro de casa. Eu cheguei do trabalho, tarde da noite, e ela tava lá lavando, porque ela foi de férias na casa de um dos irmãos dela. E ela tava, eu falei, tire a mão daí. Eu tô te pedindo pra você fazer alguma coisa? Ah, mas isso era pra te ajudar. Não tô precisando da sua ajuda. Aí, isso foi em 2002, não, 2001. Mas foi 2001.
Aí depois a gente veio fazer as pazes em 2011, porque ela teve um problema. Ali eu soube que eu estava curada e tinha perdoado ela. Sem pedir perdão, sem nada. O próprio passou. Às vezes, gente, tem que ser distância. O silêncio, me crê, gente. O silêncio é a melhor resposta que tem. Não falava mal dela pra ninguém. Não falava dela pra ninguém. O que eu passava dentro de casa eu não contava pra ninguém. Nem pra irmã dela, que é a minha irmã preferida. A minha irmã que eu tanto amo. Nunca contei nada. Porque eu sabia que não ia acreditar em mim. Ia acreditar em uma pessoa que não é nada dela. Não é sangue dela. Ou ia acreditar em uma irmã de sangue. Claro que é encontrada. Eu ia acreditar na minha irmã de sangue. É um fato isso. Não falei nada, nunca contei nada pra irmã dela. Vim contar, eu acho que foi em 2016, quando eu estive na casa dela, estavam as duas lá. Mas ela falou que não lembra de nada. Por que ela não lembra de nada? Porque ela estava manifestada com o demônio. Quando você fala, você lembra que a gente... Não, então porque a pessoa estava manifestada. Não tem outra opção. E aí, nós ficamos... Aí ela teve um problema, ela engravidou de novo da quarta filha. Foi da quarta, foi. E aí tava precisando de nós todos reunir, né, pela quantia. E aí eu paguei para ela, né, essa clínica que ela tava precisando. Eu paguei para ela a clínica. Quando eu paguei a clínica dela, toda a raiva, todo o rancor que eu tinha dela, todo o desprezo que eu tinha por ela, passou. Eu lembrava dela, já não me fazia mais mal. Eu ia de vez em quando na igreja que frequentava uma ex-amiga minha, que hoje eu faço parte do corpo de Cristo ali, e já orava por ela, falava, meu Deus, eu oro por fulana, que o Senhor abençoe ela, a família dela, os filhos dela. E aí comecei a orar por ela. Aí sim, eu fui curada definitivamente da raiva, do ódio e do rancor por tanto mal que ela me causou. E aí depois, em 2011, eu fui lá em Minas. Hoje elas moram em Minas, as duas moram em Minas. Tanto a Cinderela como a irmã de Cinderela. Cinderela é a boa. E a irmã de Cinderela é outra. Tanto a Cinderela como a irmã de Cinderela moram em Minas. Eu fui em 2011. Eu estava passando em uma das estradas principal daquela cidade, que é Juiz de Fora. E aí ela me viu de longe, me avistou. Aí ela fez assim. Aí eu fiz assim pra ela. Aí ela veio ao meu encontro. E aí ela falou bem assim, oi, tudo bem, Sádia? Eu falei, tudo bem, graças a Deus. E você, as crianças, tá bem? Aí ela falou assim, tá bem, muito obrigada. Olha, eu quero te agradecer. Ela não me pediu perdão, mas eu já estava curada. Então eu não precisava do perdão dela. Eu não precisava da desculpa dela. Deus já tinha limpado meu coração. Porque eu fui pra lá em julho. Tinha um mês que eu estava caminhando na fé. Eu estava em fase de libertação. Mas eu já tinha perdoado ela 2 anos antes, porque a filha dela já estava com 2 anos. Então, eu perdoei ela 2 anos antes, quando eu ajudei ela. Então, a minha libertação foi por ter ajudado. Então, libertação não. A mágoa que eu tinha dela, né, uma dessas irmãs, saiu quando eu ajudei ela. Então, quando você não ajuda, fulana tá precisando de você. Não vou ajudar não. Então, você ainda tá com mágoa. Tá com rancor. Porque o perdão, né, ele é dado por Deus quando você ajuda alguém, quando você aceita o que Deus... Porque ela precisar de mim, não foi ela que veio atrás de mim, as irmãs dela, não, foi o próprio Deus. Deus falou, sua irmã no Brasil, Deus falou sua irmã, Deus não falou aquela que te perturbou, Deus não falou aquela que fez da sua vida o inferno, não. Deus falou, a sua irmã fulana tá precisando de você. E aí usou minha irmã, né, pra pedir essa ajuda. Aí minha irmã falou, não, a gente tá arrecadando dinheiro e tal. Eu falei, não, tá precisando de quanto? X, eu mando tudo. Aí foi aí que eu vi que eu tava curada, né? Hoje a gente tem amizade? Não. Você quer ter amizade com ela? Não. Porque, né, Ló se afastou de Abraão, mas não conviveram mais não. Não. Porque Ló foi um empecilho na vida de Abraão. E o que Deus separa
o homem não pode unir. Então, se precisar de mim, eu tô aqui, né? Gosto dela, né? Gosto. Oro por ela sempre, que me lembro. Quando eu vou naquela cidade, eu vou na casa dela, bebo um café com ela, a gente sai, a gente almoça, a gente janta, a gente conversa, né? A gente ri, mas cada qual no seu canto, entendeu? Ela de lá e eu de cá. E espero que vocês tenham gostado. Depois eu vou voltar para falar do segundo irmão. A minha mãe biológica e meu pai eu vou deixar por último. Eu vou começar a contar primeiras experiências que eu tive ali. E tudo que eu vou lembrando, eu vou contando. Aqui não vai ser por etapa, não. Vai ser o que eu lembro, eu conto. O que eu lembro, eu conto. Não vai ser, eu nasci, depois eu andei, eu comi. Não, vai ser por ordem, não. Aqui vai ser o que eu lembrar, eu conto. Espero que vocês tenham gostado. Se puder, dá um like. Segue a página, que vai ter muita história aqui. Ruim, mas também muito boa. De superação, de perdão, de autoestima, né? E muitas coisas boas. Deus abençoe todos vocês e fica com Jesus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.